Clayton Levi, livro de Clayton Levi, pelo Espírito Augusto, Deus contigo. Conflito. Conflito gera inquietação. Inquietação promove a busca. Busca conduz ao caminho. Caminho leva ao autoconhecimento. E o autoconhecimento é a chave para a superação do conflito. Seja qual for a crise, não fujas de ti mesmo. No conflito que te visita, poderás estar a um passo do inevitável encontro contigo mesmo. Boa palestra a todos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, encarnados, desencarnados, os amigos que estão chegando a esta casa pela primeira vez, os irmãos também que nos acompanham, amigos que estão junto de nós nesse momento através das redes sociais. Queremos primeiramente agradecer a Deus e a Jesus por esta oportunidade e convidar a todos para que possamos abrir a exposição da noite com uma pequena prece, uma reflexão do nosso interior, do nosso coração. Então vamos lá. Deus de amor e bondade, Jesus, querido amigo e irmão, mensageiros amigos, queremos rogar a bênção para esta noite, a permissão para abrir os trabalhos desta casa, conforme fizemos já com a leitura, que foi a reflexão. Queremos rogar a assistência de todos vós, Espíritos superiores, para que estejam conosco, que possa essa reflexão da noite tocar intimamente o nosso coração, fazer com que possamos, unidos, rogar a bênção não só para nós, para aqueles que trazemos em nosso coração, em nosso pensamento, pelos irmãos nos quais escrevemos os nomezinhos nos cadernos de oração, para aqueles que gostaríamos que eles estivessem aqui ao nosso lado. Rogamos a bênção para todos os nossos irmãos, para todo este planeta, que é a nossa escola terrena. Com esta pequena prece, pequena reflexão, queremos agradecer
nós todos e ao nosso palestrante. Que assim seja. Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus envolva-nos mais essa oportunidade. É nosso sincero desejo que saímos daqui mais consolados e esclarecidos, pelo que desde já agradecemos a presença e o convite que nos foi feito. Estendemos também as nossas saudações aos amigos de casa que nos ouvem agora ou em um momento futuro. E o tema que iremos tratar é sobre a fraternidade. Um tema um tanto quanto, a princípio, pacificado, até mesmo simples de entender, dirão outros, mas de importância singular quando analisamos alguns pontos de vista relacionados a este tema. Este tema nos foi inspirado pelo livro Fonte Viva, no capítulo 15, que traz o mesmo título, Fraternidade, em que é apresentada uma frase inicial dizendo: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, que é de João 13:35. É um convite à fraternidade. No discorrer do texto deste capítulo, está dito também que nós edificamos palácios, basílicas, famosos pela sua suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar a memória, e esquecemos que ele não tinha uma pedra para repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Vale dizer que, apesar de tudo, ainda hoje, dificultamos o convívio entre nós, a prática da fraternidade, quando criamos essa animosidade no convívio uns com os outros, nesses variados setores da interpretação, ou seja, todos os campos de atuação de nossa vida. A fraternidade, amigos, é esse elo de união entre os homens, e ele é fundado no respeito pela dignidade da pessoa humana, tudo aquilo que torna digna uma pessoa, para que ela se desenvolva com bem-estar, e na igualdade de direitos entre todos os seres humanos. Então, a dignidade da pessoa humana, igualdade de direitos entre todos. Isso se expressa na defesa das minorias, na promoção da inclusão social, ponto de equilíbrio entre igualdade e liberdade, e também na busca igualitária e respeito mútuo. Então, para contextualizar um pouquinho e vermos o primeiro aspecto da fraternidade que queremos destacar, gostaríamos de apresentar um pequeno vídeo que fala da gentileza, mas a gentileza é uma das faces da fraternidade.
contextualiza um pouquinho, mostrando esse primeiro aspecto que é o da liberdade. Ou seja, em algumas situações das nossas vidas, nós podemos ter leis que nos obrigam a agir desta ou daquela maneira. Existem leis que obrigam que tenhamos liberdade, que respeitemos, que não façamos isso ou aquilo. Mas nenhuma lei, nenhuma legislação humana pode nos impor a vivência da fraternidade. Não há punição para aqueles que são antipáticos, para aqueles que não sorriem. Então, nós temos que buscar a fraternidade através de uma conquista íntima, de praticar e gostar de fazer esta vivência. Então, esse é um ponto da liberdade. Né? Temos que ter liberdade para poder nos praticar a fraternidade, porque ela não pode ser imposta. A legislação humana, como sempre, pode punir ou inibir determinadas condutas, mas não pode nos obrigar a darmos um sorriso, um bom dia, a sermos gentis no dia a dia. E Paulo de Tarso foi esse grande filho da fraternidade. Após a conversão dele, na história que quase todos conhecemos, nas portas de Damasco, ele, logo depois de sua recuperação, foi convidado a participar do seu primeiro culto entre irmãos muito singelos, mas humildes, mas verdadeiros cristãos que o acolheram. E ao final, quando partilharam a água e um pedaço de pão, ele disse que aquilo ficou com o gosto de uma fraternidade universal em sua boca que ele nunca mais haveria de esquecer. Não por acaso, na sua penúltima carta que escreveu, Carta aos Hebreus, conhecida como uma carta de lágrimas, dada a sua emoção que ele colocou nela, uma carta dirigida aos seus compatriotas, dado o pesar que ele tinha por não poder penetrar no coração deles, ele começou essa carta dizendo: tudo que é transitório na experiência material passará. E disse também: permaneça o amor fraternal. Ele começou com esse título: permaneça o amor fraternal, porque tudo que é transitório na experiência carnal passará. Vale dizer também, tudo aquilo que fazemos, todas as nossas posições do momento que ocupamos passarão. Nossas posições no quadro familiar serão substituídas. Hoje somos pais, filhos, irmãos, cônjuges, mas tudo isso passará, será trocado, deixaremos de ser. Mas o amor fraternal permanecerá. Por isso, Emmanuel veio dizer que o título mais sublime que existe é o de irmão, é esse que vai ficar entre nós. E aí, ainda com Paulo de Tarso, narrando uma determinada situação daquela sua vida quando esteve entre nós, ele pretendia ir a Roma, era o seu sonho, o desejo, e estava tentando organizar-se para fazer tal viagem. Quando, determinado dia, um enviado de Jerusalém chega dizendo que Tiago gostaria que ele, Paulo, fosse até Jerusalém para auxiliá-los nas questões da divulgação do cristianismo. Tiago e Simão Pedro eram os grandes dirigentes da Casa do Caminho. E quando lá esteve, ele ainda tinha algumas arestas a parar com Tiago. Não eram inimigos, longe disso, mas não era aquela fraternidade pura como ele gostaria que fosse. E ele pensou: logo Tiago vai impedir a minha viagem a Roma. E aí ele pediu licença, recolheu-se, leu um texto evangélico, e qual foi o texto que caiu? Reconcilie-te com teu irmão enquanto ainda é tempo. Aí imediatamente ele volta, diz ao emissário que no dia seguinte eles iriam a Jerusalém. Ele vai, auxilia no que é possível, faz algumas pregações e lá então ele é preso em definitivo pelo Sinédrio e permanece por 2 anos preso em Cesareia de Filipe. E aí a espiritualidade diz para ele: viu, nós vamos te levar a Roma. Não era bem como tu querias, mas vais a Roma. Porque ele, sendo cidadão romano e julgando-se preso injustamente, apelou a César, então imperador, que era Nero, para uma audiência, e assim foi concedido.
Então ele, prisioneiro, foi encaminhado até Roma. E isso se dava por um transporte de navio. A viagem deveria durar 20 dias, e quando iniciam, logo alguns dias depois, que param em determinado porto para reabastecimento, os espíritos amigos dizem a ele, que por sua vez ele falasse ao comandante do navio, de que não deveriam continuar a viagem, porque uma tormenta muito forte iria ocorrer. O centurião, que havia ficado amigo dele naquele momento, e que inclusive deixava ele solto na embarcação, por sua vez vai ao capitão, comandante do navio, ele faz a advertência, mas ele diz, isso deve ser um truque, né, para que eles possam fugir. Nunca queremos dar ouvidos a um preso. E a viagem segue, 2 dias com um mar muito tranquilo. Até o centurião, segundo a narrativa, disse que Paulo, naquele momento, havia errado as previsões, mas no 3º dia a tempestade começa e dura ininterruptamente, severamente, por 2 semanas, durante o dia e durante a noite. Imagine, a embarcação era pequena, não existiam instrumentos de navegação como hoje, eram conduzidos por estrelas, pelo vento, pela distância da terra firme, e em meio àquele temporal que não cessava, eles acabaram perdendo o rumo, não sabiam mais onde estavam. Para que, evitando que o navio afundasse, eles têm que jogar aquilo que era desnecessário fora, para que ficasse mais leve. E Paulo diz, eu avisei, mas fiquem tranquilos, ninguém vai desencarnar nessa viagem. Ocorre que, naquele momento, ele diz assim, ele aproveitava todos os instantes para com Jesus, para trazer alguma lição daquilo que enfrentava. E ele disse, vejamos, meus amigos, como os perigos e desafios nos convidam à fraternidade imediata. Estamos aqui nós, presos, militares, crianças, comerciantes, e Deus nos irmana perante a dor. Creio que a vida em terra firme seria muito diferente se compreendêssemos o que esta tormenta está a nos ensinar. Então ele dizia, veja, nós estamos jogando fora aquilo que é desnecessário, como nas nossas vidas também podemos fazer. Deixar de lado aquilo que não importa, não dar tanta importância àquilo que é transitório. E naquele momento, todos eram irmãos, porque todos estavam naquela mesma situação e corriam risco de vida. De alguma forma estavam irmanados numa fraternidade pela sobrevivência. Ocorre que o navio acaba afundando, e eles vão parar em determinada praia, um fazendeiro local os acolhe, Paulo cura ele, depois a viagem segue a Roma. Quando eles chegam em Roma, o centurião diz, agora eu vou ter que te prender de novo. Mas ele diz assim, mas quem dera eu, Paulo, ser prisioneiro do Cristo como tu és. E depois do desenrolar da história, quem quiser ver, pode saber no livro Paulo e Estevão. Então, Emmanuel, comentando essa fala, ele diz que a fraternidade pura é o mais sublime sistema de relações entre as almas, e que todos esses sistemas de relações são rios que um dia irão desembocar nesse grande rio da fraternidade. E aí, amigos, também no livro dos Espíritos, na introdução, quando Allan Kardec fala do objetivo do Espiritismo, ele nos fala que entender o outro como irmão é fundamental para construirmos os alicerces do bem. E onde estão esses alicerces? Na caridade, na evolução moral, na generosidade, na doçura, na ternura, enfim, no respeito entre todos. Cícero, o grande orador romano, também advogado, o seu modo dele, uma vez disse, no Tratado dos Deveres, que todos os seres humanos são membros da mesma família. Mas uma afirmativa até simples, né? Todos os seres humanos são membros da mesma família. E só que ele disse isso não foi hoje, ele disse isso há 100 anos antes de Jesus, numa época em que as conquistas eram normais, em que a barbárie era comum, em que prevalecia sempre a vontade e o poder do mais forte. Então esse era um discurso revolucionário, mas ele já possuía essa visão.
E ele dizia que todos nascemos uns para os outros e, deste modo, estamos aptos a ajudar-se reciprocamente. Ele entendia que o outro era um fim e não um meio. O outro, o nosso próximo, era o fim para nós crescermos com dignidade e não um meio que nós usamos momentaneamente e depois descartamos. Então, por isso, dessa importância da fraternidade. Quando nós chegarmos a essa conclusão de que temos a mesma origem divina, que somos herdeiros de Deus, que nossa filiação é uma, então veremos que nós somos irmãos. E isso pode ressignificar muita coisa, porque estamos vivendo hoje uma grande dificuldade de diálogo, de entendimento entre as pessoas, quando, reafirmando, somos esses irmãos em Deus. Por isso também o grande pensador do momento, Yuval Noah Harari, disse que o gênero humano constitui agora uma grande civilização. Todos os povos compartilhando desafios e oportunidades comuns. Se todos os povos partilham desafios e oportunidades comuns, ele pergunta por que britânicos, americanos, russos e diversos outros grupos voltam-se para o isolamento nacionalista. Será que o retorno ao nacionalismo oferece soluções reais para os problemas inéditos do nosso mundo global? Ou é uma indulgência escapista que pode condenar o gênero humano e a biosfera à catástrofe? Então, se todos hoje estamos mais irmanados por questões econômicas, tecnológicas, por que voltarmos para um isolacionismo que pode condená-los a uma catástrofe maior? É uma reflexão que ele faz. Então, por isso da importância desse tema da fraternidade. E também Allan Kardec, no livro, na Revista Espírita, faz uma afirmativa muito bonita, quando ele diz: nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que torna os homens melhores uns para com os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos e se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião, política ou religiosa. Parece que é um discurso de hoje. Uma crença que, em uma palavra, faz nascer os verdadeiros sentimentos de caridade e de fraternidade e dos deveres sociais. E aí Emmanuel cita também que com Jesus um novo momento surgiu, que é o dessa demonstração da fraternidade. Porque até então era o meu Deus, o meu reino, e os outros, quando muito próximo, era o da convivência pacífica. Mas na maioria dos casos era quase um inimigo e tudo se dava na base das conquistas. Mas Jesus faz essa ressignificação. E aí surge o segundo elemento no estudo da fraternidade, que é o da igualdade. Nós temos liberdade, porque nós temos que ser livres para praticarmos a fraternidade, não pode ser imposta. E o outro elemento é o da igualdade, porque Jesus nos mostra então que somos iguais, apesar de estarmos em condições diferentes da nação, de raça, de credo religioso, mas a nossa origem é sempre divina. E também Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que doutrina dará mais sentimento e ânimo ao coração. O cristianismo plantou o estandarte da igualdade na terra. O cristianismo com Jesus plantou esse estandarte da igualdade. E o Espiritismo agora o da fraternidade. Eis o milagre mais celeste, mais divino que possa acontecer. Gostaria também de citar uma fala do Papa Francisco, não por falta de subsídios de citações da doutrina espírita, muito pelo contrário, mas para mostrar que como a doutrina já falava o que hoje se fala há muito tempo atrás. E na encíclica Fratelli Tutti, que é Todos os Irmãos, mencionado em 2018, ele diz que as várias religiões, a partir do reconhecimento do valor de cada pessoa humana como criatura, chamada a ser filho de Deus, as várias religiões então oferecem uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade. Ok. E aí ele diz:
se não existe uma verdade transcendente na obediência a qual o homem adquire a sua plena identidade, então não há qualquer princípio seguro que garanta relações justas entre os homens. Com efeito, se não existe essa verdade transcendente, ou seja, nós falamos se não existe Deus, imortalidade, encarnação, que são os nossos princípios, ele fala uma verdade transcendente. Então, se isso não existe, haverá um interesse de classe, de grupo, de nação, e invariavelmente isso vai se contrapor uns contra os outros, se não se reconhece essa verdade transcendente. Triunfará a força do poder, e cada um tende a aproveitar-se ao máximo dos meios à sua disposição para impor o próprio interesse ou opinião, sem atender os direitos do outro. E mais um pouquinho ele diz: temos de reconhecer que entre as causas mais importantes da crise do mundo moderno se conta uma consciência humana anestesiada e o afastamento dos valores religiosos, bem como o predomínio do individualismo e das filosofias materialistas que divinizam o homem e colocam os valores mundanos e materiais no lugar dos princípios supremos e transcendentes. Então, hoje, amigos, as distâncias são irrelevantes, não é mesmo? O contato é instantâneo e extremamente facilitado pela tecnologia. No entanto, a incapacidade de diálogo e a aversão à opinião alheia nunca estiveram em tanto destaque. Para trazer algumas informações, no ano em relação aos chamados crimes de ódio, que são a xenofobia, que é a aversão a pessoas de outras nacionalidades ou culturas, a misoginia, que é o ataque às mulheres e meninas, a intolerância religiosa, o etarismo, que são os ataques às idades das pessoas, o racismo, que é o preconceito e discriminação com base em diferenças biológicas de pessoas e povos, e a violência de gênero, que é uma violência física, psicológica, sexual, simbólica contra alguém, todos esses cresceram de maneira assustadora nos últimos anos. Em 2021, em relação ao ano anterior, o crime que mais aumentou no Brasil, pasma, foi o da intolerância religiosa, com um aumento de 456%. Logo, o Brasil, terço de tantas culturas religiosas aqui reunidas. O crime que teve o maior aumento. Seguido da misoginia, que é o ataque às mulheres e meninas, com 251% de aumento em relação ao ano anterior, 2021-2020. O racismo, de 2022 para 2021, aumentou 67%. De 2023 para 2022, aumentou 127%. Então, esses números vêm crescendo. Não por acaso também, grandes empresas como Toyota, McDonald's, Boeing, retiraram de suas agendas aqueles programas que tratam da diversidade em alinhamento com a política vigente no momento. De forma que toda vez que nós, de alguma forma, contribuímos para que estes poderes extremistas, de um lado e do outro, emerjam ao poder, nós, querendo ou não, estamos contribuindo quando eles surgem baseados e constroem suas informações nas chamadas fake news e nesses discursos de ódio. Nós, querendo ou não, estamos em muito contribuindo para um distanciamento da busca da fraternidade entre todos. Então tenhamos esse cuidado e lembremos da fala de Jesus quando ele disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Como a dizer, todos são a minha família. Então essa é a importância do tema fraternidade, para que tenhamos sempre esse olhar atento de que todos somos irmãos em Deus. Se pudéssemos deixar realmente algo para oferecer, para contribuir nessa reflexão, seria a palavra respeito. Respeito, eu não sabia pesquisar, na sua etimologia, significa olhar para trás, olhar novamente, ver de novo com um olhar de consideração,
de empatia. Nós podemos discordar daquilo que o outro diz, mas nós temos que respeitar o seu modo de se expressar, de querer ser. Isso é muito importante. O respeito, então, é talvez a maior expressão dentro da fraternidade que nós devemos buscar no momento e que está ao nosso alcance exercitar. Então, amigos, essa é a nossa singela reflexão. Agradecemos mais uma vez, rogando que Ele continue nos amparando e que a paz dele permaneça conosco. Não a paz do mundo, como Ele nos diz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não busquemos no mundo a satisfação e a paz que Ele é capaz de dar, mas caminhemos com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Que bela reflexão, né? Gostei muito da parte que o nosso amigo Muriel falou sobre o sorriso. Né? Não custa nada, não é proibido, não existe nenhuma legislação que diga que nós não possamos sorrir. Então, vou fazer aqui um pedido. Não se assusta. Estamos falando em sorriso, não vou levar um choque, né? Fazer um pedido a todos para que possamos, nesse momento, antes da nossa reflexão, primeiramente agradecer o Muriel por essa bela explanação e darmos um sorriso, né? Que tal? Não custa nada, né? É tão bom. Isso que eu não faço parte de odontologia, não sou dentista, mas é tão bom, né? Ver o dentinho humano, ver as pessoas sorrindo, iniciando uma semana, domingo, fazendo uma prece, uma oração, e é o que nós vamos fazer agora para agradecer por esse momento. Então, agradecemos a Deus e a Jesus, agradecemos aos bons amigos espirituais por esta grande oportunidade de nos relembrar, nesse pequeno espaço de tempo que aqui nos encontramos unidos, lembrar da fraternidade, lembrar das palavras do Mestre, lembrar de algumas passagens que muitas vezes esquecemos, que temos que fazer amizade, com respeito, com reflexão, com união, olhar um pouquinho para trás, aprender a respeitar a opinião do próximo, aprender que fora da caridade, da fraternidade, não há salvação. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. A Ti rogamos por todos os nossos irmãos, todo o nosso planeta. Te rogamos as bênçãos para a nossa família que ficou em casa, por aquela família que aqui está junto de nós, por toda a família espírita, por todas as religiões. Muito obrigado, Jesus. Pedimos a Ti e a todos os irmãos que fazem parte do plano superior, do plano espiritual, que esteja conosco nesse início de mês, nesse início de ano e no início dessa semana. Muito obrigado, Jesus. Agradecemos também o mentor espiritual desta casa, o irmão Francisco de Assis, que muito nos traz a fraternidade para junto de nós. Que assim seja. Uma ótima semana a todos e que possamos sorrir. Não esqueçam do sorriso. Faz parte. Muito obrigado.